Começando mais um programa da nossa partida, é o programa onde eu e Lalinha, que está aqui do meu lado, a gente explica um pouco e conta como tem sido a nossa vida na estrada, nossa vida nômade na estrada, maluca, cada vez mais doida, certo? Primeiro, Certo. peço desculpas já que eu estou fanho, eu estou curando de uma gripe aí, pós-sertões, que foi bem puxado, então tô, voltando à vida. E segundo, que tá bastante vento, então a gente tá com os protetores de vento aqui, mas eventualmente pode ficar meio ruim o áudio. Terceiro, eu espero que esse óculos não agrida a audiência tão frágil que a gente tem, que uma galera escreveu falando... Mas ele mudou de óculos, vocês viram? Pois é, das críticas que recebi, no último programa. Aquele óculos estava peculiar. Antes de começar com a atualização das nossas vidas, eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa lojinha de camisetas, que fica no modomato.com.br, e lá tem camisetas muito legais e você pode ajudar a gente se você gostar e quiser comprar ou presentear alguém com uma dessas camisetas, tá? E usando esse código que está aparecendo aqui na tela, você tem 15% de desconto. Uau! Certo? Desde o último vídeo que a gente gravou, já se passou um pouco mais de um mês, na verdade. Um mês, né? Porque hoje está completando um mês que a gente está no camping novo. A gente está aqui na região da Chapada dos Veadeiros ainda, mas a gente trocou, a gente saiu daquela fazenda onde a gente estava, lá perto de Colinas do Sul, e viemos para próximo de Alto Paraíso. Fica entre Paraíso e São Jorge, na verdade. O camping se chama Rancho Mariá, é isso? Sim. Pessoas legais, camping bom, lugar bonito, fica no meio do cerrado também, tem um rio que passa, tem uns pontos de banho dentro do rio. A Sara e o Joviro, pai e filha, que são os donos, estão nos recebendo super bem aqui, a gente já criou um laço de amizade com eles, né, Lala? Principalmente eles são você. muito legais, mas o Juvenal ganhou meu coração. Cadê o Juvenal? Daqui a pouco ele aparece aí, apesar de roubar nossa comida, eventualmente. Mas a gente tá se sentindo muito bem aqui, né, à toa que a gente ficou um mês. E a gente veio para mais perto da cidade porque justamente o Igor ia viajar para trabalhar nos Sertões e eu ia ficar um tempo sozinha. Então, mais perto da cidade, chegamos aqui, gostamos, me senti à vontade e confortável, né, com o pessoal, e foi uma escolha muito boa. Isso de você ficar sozinha, né, a gente já sabia que ia ser meio que uma realidade, pensando que muitas vezes meu trabalho depende de eu ir até o lugar, né, para trabalhar. E nem sempre eu acompanho, né, algumas vezes sim, outras vezes não. Principalmente nas expedições ou os trabalhos que tem lá para São Paulo, ou enfim, de gravações que tem ao redor do Brasil aí. Então a gente já sabia disso, e essa foi a primeira experiência, né? Mas foi a primeira vez que eu senti de fato, porque antes a gente já tinha essa dinâmica, mas... Ou eu ficava na nossa casa em São Paulo, nesses últimos meses também nas viagens do Igor eu fiquei na casa dos meus pais, em Franca. Então foi a primeira vez dentro dessa vida nômade. Assim, foi tranquilo, foi interessante também ficar sozinha, só que por alguns percalços também a gente não contava que a Dona Lourdes fosse estragar. Sim. Ela estragou um dia antes da gente ir para Brasília, né, pro Igor trabalhar nos Sertões, fui junto, mas depois... vim embora de carona com a expedição que ele estava trabalhando. Obrigada, equipe do Serial Trippers, pela carona. E fiquei aqui. Então, foi bom. Fiquei trabalhando, fiquei bastante junto com o pessoal do camping, o Joviri e a Sara. Foi desafiador em outro sentido, sair para correr sozinha, às vezes num lugar diferente, que eu não conheço. Então, foi um processo também de ultrapassar algumas resistências minhas e alguns receios mesmo. E foi bem legal, assim, acho que tem sido um processo de superação para mim também, mas foi a melhor escolha ficar aqui. E como eu disse, eu não contava que a Dona Lourdes fosse estragar, então eu fiquei sem carro nesse camping entre as cidades. E ficou na dependência de pegar carona às vezes para ir no mercado, coisas assim. Quando eles iam no mercado eu ia junto, eles ofereciam para me levar na cidade. Mas foi tranquilo também, me adaptei bem, fiz as compras, usei o que tinha aqui, tinha tudo que eu precisava. Como a gente se adapta também às situações e faz o que tem que ser feito, com o recurso que a gente tem, né? Tanto recurso emocional, quanto recurso de granas e dinheiros. E foi um processo interessante. Até uma amiga minha perguntou, foi perrengue lá? Ela falou, acho que não, acho que lidei do jeito que dava, com o que eu tenho. E bora lá, não vou ficar sofrendo por isso também. Eu tô num lugar super gostoso, em contato com a natureza, tem banho de rio pra tomar, tenho suporte caso eu precise, então... E também, é aquilo que a gente falou no outro vídeo, né? A gente sabendo que não tem um mercado perto, que não tem nada muito à mão ali, a gente já tá fazendo o estoque das coisas, sabendo o que a gente gasta mais, gasta menos, o que a gente precisa
comer, para comer e tal. Então, é uma coisa mais planejada, né? E tem a vizinha aqui que vende ovo caipira, então... E queijo também, ela faz queijo. Muito bom. Então, eu tinha acesso também a essas coisas quando precisasse. Mas foi bom. A gente esperava se ver só no fim do mês, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Porque a gente já chega lá, a gente não tá conseguindo planejar uma semana à frente aí. Ô Lala, o medo que você sentiu medo em algum momento? Teve uma noite que eu senti medo. Mas o medo que você sentia, desculpa por te interromper, o medo que você sentia aqui era o mesmo medo que você sentia em São Paulo? Em São Paulo talvez você sentisse algum medo de alguém entrar na casa, alguma coisa assim. Como que era o medo que você sentiu aqui? Eu acho que principalmente numa noite só. Antes tinha bastante gente no camping, vindo, fazia amizades, fui pra cachoeira com o pessoal que eu conhecia aqui também, fui de carona, né, que a gente tava sem carro. Acho que foi um medo misturado com uma domingueira, que foi domingo passado, então o camping esvaziou, a galera viajou e acho que um pouco dessa solitude em estar em um lugar sem tantos recursos, assim. Tem os vizinhos, né, No final que você não ficou nem sozinha de noite, né? O pessoal chegou de volta. O Joviro tava aí. Uma solidão no meio da natureza, assim, no silêncio, na escuridão. Porque apesar de aqui ser mais perto da cidade, ainda assim é bem inserido no cerrado, assim, é bem preservado. Acho que um pouco disso, desse desconhecido. Foi domingo ou foi terça-feira? Foi domingo, que eu fiquei mais Não foi? Não, você ficou mais na bad no domingo, mas o que você ficou com medo domingo foi foi a terça-feira. bad porque a gente se despediu e a gente ia se encontrar só no fim do mês. Isso, mas o dia que você ficou com medo foi uma terça-feira, porque eu ainda falei assim, qual que é a chance de alguém tá passando pela estrada e falar, eu vou entrar nesse camping específico e fazer mal pra quem tá nesse camping numa terça-feira à noite. É engraçado mesmo isso. É porque a gente vai criando um monte de coisa na nossa cabeça, né? É um medo que não se explica. E só esse dia que eu tive medo, que tava tudo muito silencioso, muito sozinho. Mas também foi um medo que não me paralisou e que não me fez evitar de fazer as coisas. Foi um medinho, assim, sabe? Só de, então tranquei a porta do trailer e dormi super bem. Acordei no dia seguinte já renovada. Porque a cabeça faz dessas, né? Quando a gente está numa situação desconhecida que é inaugural ainda pra gente, a cabeça meio que vai se pensando nos cenários e se preparando, mas acho que a questão é não deixar também isso, o que você faz com esses pensamentos, o que você faz com esse medo, né, que atravessa. Não, e outra, imagina que há 1 mês e meio, quando a gente começou a viagem, então 2 meses atrás, lembra que você estava assustada com tudo? Eu estava assustada, gente, eu estava assustada com tudo. O que era? Eu peguei alguma coisa que você tirou do bolso, alguma coisa assim que você tomou um susto. Então você estava assustada com tudo. Olha a evolução. A gente estava na Dona Lourdes andando e de repente falou assim, nossa, que isso? E tirou do chão um parafuso. E eu assustei com um parafuso no chão achando que era um bicho. Então assim, em 1 mês e meio, 2 meses, olha a curva de evolução já que você teve, né? Pensa sobre isso. Você passou sozinha aqui 1 semana. Foi bom. Tá sendo interessante mesmo. Tô crescendo com tudo isso. Sim, que bom. A análise também rendeu super, foi ótimo. Então, da Dona Lourdes, o que quebrou nela? Foi uma peça que eu arrumei no ano passado, aí quebrou de novo, que era o cilindro mestre da embreagem. Troquei semana passada não, troquei no ano passado. A peça que eu peguei veio com defeito, agora deu de novo, menos de 1 ano de uso, teve que trocar de novo. Fabricantes de peças de Defender, vocês estão de parabéns, viu? Mas enfim, voltou à vida, tá funcionando. Que passivo-agressivo. O quê? Não? Não, agressivo mesmo, é tudo umas porcaria, cara. As peças original da Defender não tá dando mais 1 ano. Mas enfim, a gente arrumou. Aí a peça chegou, a gente conseguiu enviar pro vizinho, que tem um vizinho na cidade, a gente conseguiu receber a peça também. E assim, um ajuda o outro, é muito bom esse senso de comunidade também. Tudo que a gente precisa, eles são super solícitos, correm atrás para tomar uma medicação também. Conseguir isso sem problema. É o senso de comunidade que a gente sempre falava quando a gente estava em um camping ou estava em algum lugar assim, uma viagem, uma expedição, a gente falava desse senso de comunidade que tinha entre as pessoas que estavam fazendo essa viagem. E agora a gente está meio que sentindo realmente na comunidade onde está inserido, né? Então é o vizinho que recebe, é o pessoal do correio que avisa quando chega alguma coisa, o pessoal do posto lá de saúde que ajuda de alguma forma, é a vizinha que faz queijo e traz pra gente experimentar. É bem na prática mesmo que a gente está sentindo, né? Todo dia que a gente passa lá, eles oferecem um cafezinho pra gente almoçar com eles. E aí, nesse tempo que... E aí a peça chegou e a Defender foi arrumada esses dias. Um dia antes do Igor chegar de volta. Então você nem passou perrengue de ficar sem carro, saiu.
Pois é, por enquanto, né? Vamos ver, se não quebrar mais nada. Bom, então, e aí a gente foi para Brasília, porque o Rally dos Sertões começou e terminou lá. Tem um vídeo que eu gravei com o Ricardo Pocciolo, do Serial Trippers, que a gente contou como que foi esse ano, a gente contou como foi esse ano, e tem um outro vídeo que a gente explica como que é o Rally dos Sertões. Os dois vídeos estão no canal dele, lá no programa que a gente tem, que é o Da Lama ao Caos. Eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário desse vídeo. Se você quiser conhecer mais e saber como que é essa dinâmica do Rally dos Sertões, é bastante interessante. Mas enfim, e aí a gente foi pra lá um dia antes de começar o Rally, porque ela tinha uns exames pra fazer lá em Brasília e tal, e a gente acabou conhecendo um pouco de Brasília, né? Não sei, eu ainda tenho um sentimento muito misturado, assim. Foi legal conhecer Brasília, porque é a capital do nosso país e, sei lá, é interessante, porque a gente só vê na televisão, vê em revista, livro, assim, tal, então foi legal estar lá pra ver os prédios, né? e ir pelo eixo monumental para ir conhecendo os ministérios, ver todos esses prédios, edifícios aí que foram construídos para comandar o país. Mas ao mesmo tempo é uma cidade muito hostil para quem está andando, né? Para quem está como pedestre. A princípio, e muito cara, extremamente cara. Essas foram as primeiras impressões que eu tive do pouco tempo que eu fiquei lá. E o que você achou de Brasília? Eu acho que no começo eu fiquei meio perdida, me senti difícil de andar a pé, porque a gente já não ia de carro de qualquer forma, né? Ela ter quebrado foi uma coincidência só, mas a gente não iria de carro. A gente foi de lotação e depois voltou com o pessoal da expedição. Então a gente estava a pé lá e é muito difícil andar a pé lá. Não é tanto para pedestre, né? Não foi planejada para pedestre. E eu fiquei meio perdida com as ruas no primeiro momento, até que o Wellington ajudou a gente também a entender um pouco do funcionamento de Brasília, que é um amigo nosso de lá. Então eu me localizei um pouco mais e aí fez todo sentido. Essas ruas assim, foi bem mais fácil me localizar lá. Então a cidade foi crescendo em mim, na verdade. Mas eu fiquei bem perdida no começo. Rola um senso de confusão mesmo, porque é tudo com siglas e numerais e... Você tem que saber como... Mas depois que você entende também, beleza, consegue se localizar um pouco, né? Fiquei vendo um monte de programação cultural que ia ter. Eu não consegui ir, mas pareciam bem legais, assim. Mas foi muito legal, porque lá em Brasília também a gente viveu muito esse clima do Rally dos Sertões, né? Pude conhecer a Vila Sertões, que no ano passado o Igor voltou super empolgado, me contando um monte de coisas, e eu pude conhecer essa produção gigantesca, assim. E é realmente muito incrível, muito legal. Tanto o clima dos sertões, quanto o clima de expedição, que eu pude participar um pouquinho, né, com o pessoal que você estava trabalhando. Então, foi uma experiência bem legal, assim, eu gostei de passar lá esses dias, de visitar a vila, de conhecer um pouquinho desse mundo. Sim, uma coisa que foi interessante também, que a gente passou, sei lá, 1 mês e meio aí sem ter contato com cidade grande. A gente chegou em Brasília, entrou no shopping para almoçar, que era perto do hotel que a gente estava. A gente falou, nossa, um shopping, olha lá, que vontade de um McDonald's, coisa que a gente lá em São Paulo a gente nem gostava tanto, né? Ou tipo as lojas, e falou, nossa, olha que legal que é, os dois. E foi muito engraçado, porque a gente foi procurar ingresso do Super Prime dos Sertões e precisava levar alimentos não perecíveis, né? E foi um dia que a gente ralou bastante andando procurando no supermercado, e a gente estava no eixo hoteleiro. Então a gente, claro, não achou. E depois, assim, depois de muito andar, a gente lembrou que existia iFood. A gente não lembrava que existia iFood, que podia entregar esses alimentos pra gente pegar esse ingresso. Então, da gente ficar rodando a cidade quente por causa disso. Saúde. Eu tô assim... Eu tô assim gripado também, porque foram uns 8, 10 dias de trabalho bem intenso lá nos Sertões. Muito pó na cara, muito sol na testa. Apesar do rally inteiro ter sido feito no Cerrado, né, não foi na Caatinga igual do ano passado. Ano passado acho que judiou mais do calor e do sol, mas esse ano tinha muito mais poeira, então eu voltei pra cá todo ferrado aí de nariz, sei lá. Mas enfim, tô recuperando. E agora que eu tô ficando bem, Laninha vai viajar. Amanhã vai embarcar também. Porque a gente não tá conseguindo mais fazer uma semana de planejamento. Tá uma loucura. Na verdade, o Igor ia voltar pra cá só no fim desse mês. Porque ele acabou os Sertões e foi pra São Paulo. Mas eu fui pra São Paulo pra emendar um outro trabalho, que eu ia até a Patagônia chilena. Aí nesse meio tempo não deu certo esse trabalho, eu voltei pra cá. Peguei um ônibus em São Paulo, 20 horas de ônibus, mais 4 horas de ônibus até a Chapada. Foi tudo essa semana. De um dia pro outro, assim, falei, putz, hoje não vai dar. Então, beleza, aí toca pra cá. Então eu cheguei aqui no sábado? Sábado, né? Sexta, você chegou sexta-feira. Sexta? Eu já perdi totalmente Hoje a noção. É domingo, você chegou sexta-feira. Enfim, era pra chegar só no final do mês, porque a Lala também amanhã vai embarcar já. Porque nesse meio tempo, a prima dela, Beijoninha, tá morando nos Estados Unidos. E aí a mãe e a irmã
Beijo pra vocês também, Dona Rita e Tata. Elas iam visitá-la e eu falei pra ela, pô, vai junto, né? Aí acabou que vão as três, uma viagem de família para visitá-las. Visitá-las porque tem a Aninha e a Sofia, E a tia Vilma. o Fio e a tia Vilma que moram lá. Então vão as três essa semana aqui e aí eu vou acabar ficando sozinho aqui no trailer. Então parece que o jogo inverteu, não é mesmo? Olha só, Olha só. São as coisas. A gente estava no objetivo de ter uma vida nômade e sem muito destino, mas parece que tá bem mais hardcore do que a gente estava imaginando. A gente não imaginava que ia ser tão nômade assim. Dos planos mudarem de semana em semana. Mas tá bom, não tô reclamando não. Eu acho que eu tô acostumando já com essa vida também. Tô vendo que dá pra viver um mês aí só com uma mochila com equipamento e roupa nas costas. E é isso, tô feliz com essa vida. Também. Então amanhã eu viajo e a gente se encontra de novo no fim do mês. Foi bom ter encontrado esses dias. Sim. A gente ia gravar, na verdade, esse programa separado. Acabou vindo pra cá e gravamos juntos. E acho que de principais atualizações são essas que a gente tem. A gente tem sem nossa geladeira também, porque a gente tá com um problema nessa geladeira, eu não aguento mais ter que resolver essa questão. Fabricante dessa geladeira também vou te falar, viu? Se não resolver. E pior que só tem assistência, sei lá. Quando a gente morava em São Paulo, a assistência mais próxima era em Santos, pra ter ideia. A gente tinha levado antes. Tá calor lá, minha mão tá suando. A gente tinha levado antes, onde que era? Ourinhos. A gente levou até Ourinhos. Paraná, né? Aí deixou lá, o cara não resolveu. Pegamos de volta a geladeira, levamos até Santos. Aí resolveu, mas agora não resolveu mais. Enfim, esses perrengues da vida na estrada. Mas tá bom, né? A gente tem geladeira aqui no campo, também a gente vai se virando. Melhor isso do que ter que ligar pra NET numa terça-feira à tarde, num escritório encarpetado em São Paulo. Com certeza. Mais alguma coisa que você quer falar? Mandar um beijo pra alguém? Não? Então tá bom. Então é isso, pessoal. A gente se vê num próximo programa Nossa Partida. E um beijo pra vocês. Tchau.